Como fazer abordagens por telefone? Principalmente quando eu não conheço meu cliente. Essa foi a dúvida de um internauta seguidor que nos mandou quando eu fiz aquela live sobre abordagens. E eu reuni um conjunto de dicas que vai ajudar você que trabalha com vendas a melhorar a sua performance naquela abordagem que você não tem nenhuma informação, as chamadas abordagens a frio com seus clientes. Como nós devemos trabalhar? Primeiro, busque informações preliminares sobre os seus clientes. A internet está cheia de informações, as redes sociais estão cheias de informações. Você pode buscar com os atuais fornecedores, por exemplo, você pode buscar informações se ele participa ou não de feiras, de eventos do agronegócio, por exemplo. Então, primeiro, busque essas informações e procure se abastecer de conhecimento sobre o seu futuro cliente, sobre o seu prospect. Segunda dica que eu dou para vocês: pesquise o mercado em que ele atua. Então, por exemplo, se um cliente teu atua ou atuava no mercado de milho e soja tradicional e está migrando para o mercado de algodão, procure entender o que é esse mercado de algodão, para quem ele comercializa a produção, ele vende para exportação direta ou ele vende para uma fiação, uma cooperativa, por exemplo. Qual é o mercado? Quais são os fatores que influenciam o preço? Como é o ciclo dessa lavoura? Como é o ciclo do algodão, por exemplo? Então você vai conseguir trabalhar melhor quando você tem essas informações sobre o mercado, sobre como é que atua esse seu futuro cliente, esse seu produtor. Terceira dica importante que eu trago para vocês, gente: respeite o tempo do cliente. Nós precisamos vender, a gente tem pressa por venda, nós temos pressão comercial por venda, mas a gente não pode esquecer que o outro lado também tem pressão. Então nós devemos perguntar: qual é o momento ideal para fazer contato? Qual é o momento que esse meu futuro cliente estará mais disposto ou predisposto a me escutar? Quais são os momentos? É mais pela manhã? É no final da tarde? É no começo da semana? É no final da semana? É no período entre safra? É no período logo depois da safra, por exemplo? Então, um bom consultor comercial, ele não esquece de temporarizar os contatos. Para quê? Para que você seja melhor recebido e para que você tenha uma melhor receptividade junto aos seus clientes. Quarta dica que eu dou para vocês: nos instantes iniciais, está sendo construída uma ideia a respeito de você, mesmo que é o telefone. Então demonstre nesses primeiros instantes, e aí eu digo mesmo nos primeiros segundos, no primeiro minuto da ligação, que aquela ligação vai ajudar a resolver um problema do seu cliente. Que aquela ligação vai fazer com que o seu cliente busque ou alcance uma oportunidade. Que aquela ligação vai agregar valor ao seu cliente. Quando você consegue buscar esse gancho, você simplesmente faz com que o cliente apure os seus ouvidos e passe a querer escutá-lo mais, e passe a querer ficar mais atento e destinar mais tempo à sua conversa. Essa é uma dica importante que eu dou para vocês. E na quinta dica, logo na sequência, o que nós devemos fazer? Estimular o diálogo através das perguntas abertas. Fazer o cliente falar, fazer com que o cliente consiga desenvolver esta conversa que você tem ou você está tendo junto ao seu cliente naqueles minutos, aqueles minutos tão importantes que vão gerar uma visita presencial, que vão gerar o início de uma proposta, de um processo de prospecção do seu cliente. Outra dica importante é utilizar-se do rapport. Todos nós temos um nível de tom de voz, de velocidade de fala, por exemplo. E quando nós vamos conversar com outra pessoa, a gente deve observar, prestar atenção. Ela é uma pessoa que fala de uma forma mais pausada ou ela é mais rápida na fala? Ela tem uma velocidade maior na fala? Ela tem uma fala, um tom mais alto ou ela fala de um tom mais baixo? Quando você faz o rapport, principalmente ao telefone, você gera conexão emocional. Por isso é importante você prestar atenção no tom de voz, na velocidade de voz e também prestar atenção nas emoções que são transmitidas através da sua voz. E junto com o rapport, observe, essa é a minha última dica para vocês, observe os sinais que voltam, que retornam do seu cliente como feedback.
Então, quando você faz uma pergunta, o cliente ele desenvolve a pergunta ou ele dá uma resposta curta e objetiva? Como é o tom de voz? Tem pessoas falando ao fundo ou não? Tudo isso são informações importantes para você fazer uma correta abordagem quando você tem pouquíssimas informações dos seus clientes, quando você não conhece as chamadas abordagens a frio. Agora, o que você deve evitar? Evite mais do mesmo. Evite uma abordagem que começa: olha, eu sou fulano de tal empresa e nós estamos há tantos anos no mercado de distribuição, de fornecimento de insumos. Gente, essas conversas, essas falas clichês, elas não chamam atenção, elas não despertam interesse nos seus clientes. Você pode e deve até utilizá-las, mas mais à frente na negociação, como um recurso de persuasão. Mas neste momento agora, você precisa ser um pouco mais estratégico. É isso que eu queria falar para vocês. Obrigado pela pergunta. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem falar sobre algum tema de vendas, é só mandar lá uma mensagem no inbox que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá certo? Um forte abraço e boas vendas!